Seja muito bem-vindo à nossa escola dominical. Hoje, sendo gravada, nós não vamos fazer uma live, nós estamos liberando o vídeo com a aula da nossa escola dominical, com o tema que seria tratado na quarta-feira, mas nós não conseguimos fazer a transmissão ao vivo e por isso nós estamos gravando e disponibilizando aos irmãos. O tema de hoje é Enfrentando o Desânimo com as Promessas do Evangelho. E nós estamos nos baseando a nossa mensagem em Êxodo capítulo 5, do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 5. Nós não vamos ler o texto todo, vamos ler apenas alguns trechos para nossa maior edificação e uma aplicação mais clara e mais objetiva. Antes de tudo, quero dar os parabéns para os irmãos da nossa igreja que os irmãos cumprimentaram uns aos outros por ocasião do Natal. Neste ano nós não tivemos tanto uma mensagem oficial da direção, do corpo diretivo da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. Pelo contrário, os próprios membros se cumprimentaram cada um. Nós tivemos aí uma verdadeira chuva de ligações, em que cada um ligou para pelo menos 5 outros irmãos, e assim, penso eu, que toda a igreja, ou quase toda a igreja, foi cumprimentada. Eu espero que ninguém tenha sido esquecido, mas, eventualmente, se você ficou de fora, é porque se os irmãos pensaram como eu, e eu pensei dessa forma, eu tentei cumprimentar aqueles que eu gostaria que fossem lembrados, e às vezes eles não ficam muito na vitrine ou na janela da nossa igreja, mas eu sei que eles estão lá e eu sei que são participativos e nós ficamos muito felizes com a membresia deles. Alguns irmãos também ligaram para nós, inclusive o seu Luiz e a dona Irene nos ligou até no dia 23, se não me falha a memória, ligou antes da véspera, justamente para poder conversar um pouco mais à vontade. Eu quero agradecer aos irmãos que nos ligaram. Teve uma ligação que eu não atendi, depois eu fui ver que eu havia recebido essa ligação, porém eu me sinto cumprimentado da mesma forma, mesmo que não tenha atendido, mas me senti cumprimentado, homenageado e lembrado. Assim como tenho certeza que cada um dos irmãos. E eu espero realmente que todos tenham ligado e todos tenham recebido ligações. Com isso, o que era a mensagem? A nossa mensagem era que se todo mundo lembrar uns dos outros, ninguém ficará escondido, ninguém ficará esquecido, ninguém ficará debaixo da escuridão, do esquecimento, mas estará sempre na luz da memória. Dito isto, quero ler com você o versículo 1 do capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis? Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Então estão ociosos, e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Amém. Muito bem. Nós estamos a falar sobre o tema Enfrentando o Desânimo com as Promessas do Evangelho. Se você estivesse no lugar de Moisés, diante da resposta de Faraó a esta mensagem, você se sentiria animado? A reação de Faraó e a reação daquilo que acontece a seguir pela ação de Faraó é um verdadeiro manancial de desânimo na vida de Moisés.
Moisés fica muito desanimado. A seguir, os irmãos vão lendo o texto e no versículo 15 diz: Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratais assim? Por que tratas assim teus servos? E aí ele responde mais ou menos com aquilo que ele já havia falado. E então, quando saem da presença de Faraó, no versículo 20, está escrito: Encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. E lhes disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto vos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos teus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Moisés não está vendo a atuação benigna de Deus, antes, pelo contrário, parece que a ação de Deus, a intervenção de Deus, teve efeito negativo e efeito contrário daquilo que Deus havia prometido. Moisés fica desanimado. Ora, Moisés fosse falar e ele fez o seu papel, aquilo que estava, digamos, combinado com Deus. Ele foi falar a respeito daquilo que Deus lhe tinha dito. Então Faraó se recusa a ouvir, e então Faraó piora a situação. E aí ele fica desanimado e ele vai orar a Deus nestes termos, com 3 perguntas. 3 perguntas. Que perguntas são essas? Primeira pergunta: Deus é bom? Ele questiona a bondade de Deus, versículo 22. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que afligiste este povo? Era Moisés quem afligia o povo. Mas era Faraó quem afligia o povo. Mas Moisés reconheceu na atitude de Faraó a ação decretiva, controladora e soberana de Deus. Isto vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro, à visão teológica mais popular que nós temos hoje dentre as igrejas evangélicas, que é a visão de uma teologia da retribuição muito parecida com aquela que eram dos amigos de Jó. Se você está sofrendo, é porque você é mau e é porque você pecou. Nós encontramos também esta mesma teologia quando Jesus cura o cego de nascença. Ele pergunta: quem pecou para que nascesse cego? Os discípulos perguntaram. E a resposta vem de Jesus. Pois é, sua pergunta retórica, a resposta vem de Jesus. Nem ele nem seus pais pecaram. A ideia de que, como resultado do pecado, há a ação de Deus punitiva. Mas ainda aqueles que, sendo bastante radicais na sua visão arminiana, não enxergam em Deus uma verdadeira soberania. E entendem que se Faraó está afligindo o povo, é o diabo. E o diabo precisa ser resistido por meio de palavras, por meio de encantamentos evangélicos, para que Deus possa ver destravada a sua atitude. Então, um neopentecostal, por exemplo, jamais faria essa leitura como Moisés fez. Por que tu nos afligiste? Mas aquelas pessoas que creem na soberania de Deus, entre eles os mais conhecidos são os calvinistas, são mais reconhecidos por causa desta afirmação da soberania de Deus. Ele fala: na ação de Moisés há pelo menos, na versão talvez mais suavizada do calvinismo, há pelo menos uma autorização de Deus, uma permissão de Deus. Uma permissão de Deus. Ou seja, em última instância, tu, ó Deus, que controla todas as coisas, que controla a história, tu que és o Deus criador e o Deus provedor,
Tu, ó Senhor, que controlas e conduzes a história aos seus propósitos, aos teus propósitos, aliás. Tu estás nos afligindo. Por que nos afligiste, Senhor? Onde está a tua bondade? O primeiro questionamento é sobre a bondade de Deus. O segundo questionamento é sobre o propósito de Deus. Versículo 22 ainda. Senhor, por que me enviastes? Ou por que me enviaste no passado? Por que me enviaste? Por que tu me enviaste? Qual é o teu propósito com tudo isso? Não era a libertação? O Senhor, quando me vocacionou, não me vocacionou nesses termos, vai e liberta meu povo? Pois é, eu fui. Onde está a libertação do povo? O que o Senhor pretende com tudo isso? Primeiro, por que nos afliges? Tu és bom, realmente. Tu és misericordioso. Segundo, por que me enviaste? Qual o teu propósito nisso tudo? Terceira pergunta é a respeito da própria ação de Deus. Versículo 23. Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Não estou vendo sua bondade, não estou vendo uma clareza de propósito, não estou vendo a tua ação. Nós continuamos presos. Às vezes nós nos sentimos desanimados, porque as nossas expectativas não encontram uma realização. Este é um ano, meus irmãos, ano de 2020, em que acho que quase todas as nossas expectativas que criávamos no ano passado ficaram absolutamente frustradas. Não se realizaram. E muitas delas não apenas dizendo respeito à nossa própria ação, mas ao reino de Deus. Os nossos planos, os nossos projetos, para que o reino de Deus se desenvolvesse. Aí veio Deus e deu uma mudada em toda essa perspectiva. Um autor muito inteligente diz que quando Deus nos abençoa, é mais ou menos assim a ideia, né? Quando Deus nos abençoa, Ele está nos sussurrando. Quando Ele nos chacoalha, Ele está gritando. Quando a aflição vem, quando o sofrimento vem, quando a dor vem, é como se estivéssemos ouvindo um grito de Deus. Uma chamada de atenção mais forte. E Moisés aqui fica diante desta expectativa frustrada. Os planos, não dele próprio, mas de Deus, não se realizaram. Pelo menos não como ele imaginava que se realizariam. Então, que resposta Deus lhe oferece? Deus lhe oferece 3 respostas. A primeira está no capítulo 6, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: agora verás que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Primeira resposta é: Deus está no controle. Sua mão é poderosa para fazer com que os seus planos se concretizem. Deus não é um sonhador utópico que durante os revés ou diante dos revés da vida, diante das tempestades do oceano da nossa existência, se coloca surpreso diante de obstáculos não imaginados ou dificuldades não previstas. Ele está dizendo: Moisés, com mão poderosa, eu vou tratar Faraó, eu vou tratar o Egito, e com mão poderosa eu os farei, os lançará fora de sua terra. Deus está falando: eu vou realizar os meus propósitos, eu vou realizar os meus planos, eu vou realizar tudo aquilo que eu me propus a fazer, porque eu sou poderoso o suficiente. Embora o Egito se enxergue como tal, embora o Egito se enxergue como a nação mais poderosa, se nós pensarmos hoje, nós imaginarmos num país, por exemplo, mal comparando uma história recente, nós tivemos a anexação da Crimeia pela Federação Russa, em que a Ucrânia ficou nas mãos dos russos. O que eles poderiam fazer?
como eles poderiam protestar diante do poderio bélico, diante dos armamentos atômicos? O que eles iriam fazer? Como iriam reagir? Quem iria vir em seu socorro? Que importância tem a Ucrânia? Que importância estratégica, política, que laços de amizade tem a Ucrânia para fazer com que outras nações se indispusessem contra a Rússia? Uma guerra não velada, mas às claras, que hoje tantas nações têm medo exatamente de cair, porque sabem dos efeitos nefastos e terríveis da guerra, sabem aquilo que vem atrás da guerra, a morte, a dor, o sofrimento, as doenças, epidemias e mais epidemias. Nós estamos mais ou menos aqui mal comparando numa situação muito próxima, muito parecida. Um povo esquecido, sem importância, e uma das nações mais poderosas, se não fosse a nação mais poderosa de seu tempo, em sua região. Que mão poderá retirá-los diante da poderosa mão de Faraó? Pois é, mas Deus impelirá, fará com que a própria mão de Faraó expulse os israelitas. Então, Deus está no controle da mão de Faraó e da mão do Egito. Segundo lugar, Deus guarda a sua aliança. Essa é a resposta dele. Versículos 2 e versículo 5 está escrito: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitam como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Eu sou o Deus de aliança, eu sou um Deus de palavra. É isso que ele está dizendo. Eu empenhei minha palavra, eu disse que faria, então eu o farei. Confie na minha palavra. A resposta de Deus é: confie nas minhas promessas. Eu estou no controle. Segundo, eu guardo a minha aliança. Eu não voltarei atrás naquilo que eu tratei com os seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou um Deus de palavra. Terceiro lugar, eu sou o Deus que salva. Eu sou o Deus que age para cumprir as suas promessas. Isso está a partir do versículo 6 até o capítulo 7, versículo 5. Nós lemos alguns trechos desse texto um pouco mais comprido, mas vamos ler alguns versículos. Versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Essa palavra é para ser dita aos filhos de Israel, não aos egípcios. Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei de sua servidão, e vos resgatareis com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tire debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. A promessa de Deus é a estratégia de Deus para recobrar ânimo para o seu servo. E aí eu lhes pergunto: funcionou ou não funcionou? Nós podemos ver como resposta, ainda no capítulo 6, versículo 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés, na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da terra os filhos de Israel. Faraó não ouvirá. Você vai repetir: vou trazer julgamento, grandes manifestações de julgamento. E aí ele continua no capítulo 7, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, e ele sairá às águas,
Estarás à espera dele na beira do rio, tomarás a mão o bordão que se tornou em serpente e dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para dizer: deixei meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. E foi exatamente o que aconteceu. O que eu quero dizer com isso? E na verdade, o que o texto quer dizer com isso? Que Moisés se dispôs a obedecer. Ele recobrou as suas forças, ele recobrou a sua energia, ele recobrou a sua ação, a sua atitude foi transformada quando Deus lhe lembrou de suas promessas. Enfrentando o desânimo com as promessas do Evangelho. Como isso se aplica à nossa vida hoje? Nós que estamos por vezes desanimados diante de uma vacina que demora a vir, diante de uma cura que não é unanimidade, diante de um comércio que fica temeroso de fechar novamente suas portas, diante de uma expectativa de 2021 em que há dificuldade, e mesmo as melhores expectativas que estavam dirigidas ao estado de São Paulo por meio de uma vacina que o próprio governo estadual estava estudando implementar e assim fazendo as suas próprias negociações, e aí sofre um atraso, e nós temos visto esse atraso, era para sair no dia 15, depois saiu dia 23, também não saiu, e aí fica-se toda naquela expectativa, que agora já não é mais a expectativa do governo de São Paulo, mas a expectativa da Prefeitura de Curitiba, da Prefeitura do Rio de Janeiro, de outros estados da federação, dos brasileiros em geral, outras nações vão se vacinando, e nós começamos a nos perguntar, e agora? Será que o Brasil não será abençoado? Para aqueles que acham que a vacina é uma furada, com perdão da expressão, que é um perigo antes de ser uma resposta de oração, esses podem ficar até um pouco mais sossegados em relação a isso, mas para boa parte das pessoas no Brasil, essa não é exatamente a atitude que traz uma expectativa melhor para o desenvolvimento do comércio, para o desenvolvimento dos empregos, para a retomada de uma vida normal, e todos nós estamos com muitas saudades desta vida normal, querendo dar muitos abraços no Natal, outros tantos no Ano Novo, querendo encher as praias para ver as queimas de fogos de artifício, os templos lotados em vigílias de passagem de ano. Tudo bem que o nosso não fica tão lotado assim na passagem de vigília de Ano Novo, mas ficamos os domingos as igrejas cheias, não com 40%, não com 30% de sua capacidade, mas com a totalidade de sua capacidade. Gente saindo pela janela de tanta gente aglomerada para cantar louvores, para ouvir o Evangelho. Nós queremos retomar tudo isso. E parece que os sonhos vão se afastando de nós, e como se Deus estivesse pesando a mão sobre a terra e talvez pesando a mão sobre sua própria igreja. Quando nós vemos irmãos nossos, amados, queridos, sendo contagiados pela Covid-19 ou pegando a Covid-19 e grandes lutas sendo travadas. Pois bem, o que nós podemos pensar a esse respeito para recobrar as nossas forças e recobrar o nosso ânimo? Aquilo mesmo que Moisés foi convidado pelo próprio Deus a fazer. Lembre-se das promessas do Evangelho. Lembre-se das minhas promessas. Lembre-se das minhas palavras, Abraão, Isaque e Jacó. Lembre-se das palavras de Jesus. Lembre-se do reino escatológico de Jesus. O que é o reino escatológico? É um reino que já está presente, mas não na sua manifestação mais poderosa. É a tensão entre o já e o ainda não. Já estamos vivendo no reino de Deus, mas não com o fulgor, com o brilho, com o poderio, com o dinamismo em que isso vai acontecer no futuro, no retorno de Jesus, na consumação dos séculos. Nós precisamos lembrar que o nosso lugar aqui ele é provisório, que nós somos peregrinos nessa terra, que grandes guerras, grandes batalhas, grandes lutas são esperadas antes do retorno de Jesus. E as promessas do Senhor são de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça e não entra dor, não entra sofrimento, não entra pandemia. As vacinas são desnecessárias, os remédios são desnecessários, os médicos terão de aprender novas profissões, os policiais terão de aprender novas profissões. Porque a terra se encherá da paz e do conhecimento do Senhor. As espadas, as lanças servirão
de arado. Não se aprenderá e não mais se ensinará a guerra. A arte da guerra do Sun Tzu, se me permite a comparação, será substituído pela paz perpétua de Immanuel Kant. Quero usar aqui apenas os títulos, tá? Não estou endossando nenhum dos dois pensamentos. A paz perpétua do Kant é também uma cosmovisão concorrente, mas cuja ideia de uma paz que está no coração, que ele escreve na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, até chegar na ética social e ir para as nações, na sua filosofia do direito e na sua teoria política, para chegar a uma paz mundial em que as nações enxergam que a guerra não deve ter lugar. Isso não vai acontecer naturalmente, isso acontece extraordinariamente. Não pelo poder da racionalidade humana, como pretendia Immanuel Kant, o filósofo alemão, mas sim como pretendem as escrituras, por meio do reino de Deus, que vai crescendo de um grãozinho de mostarda até tornar-se a totalidade do planeta. E a totalidade do universo, que geme na expectativa de uma grande transformação que acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Essa é a expectativa da igreja. Esta é a grande promessa do Evangelho que deve nos fortalecer, nos fazer pensar quando nós encontramos tantas dificuldades, tantas lutas, tantos dissabores, e mesmo diante de uma igreja que hoje se vê obrigada a cultuar online. E o abraço se deu pelo telefone. E eu tenho certeza que foi um abraço muito bom. Mas também estamos com saudade dos abraços físicos. Não é verdade? Não desanime. Mas se você desanimar, ore a Deus. Pergunte como Moisés pela bondade de Deus, pelo propósito de Deus e pela ação de Deus. Deus não recrimina e Deus não reclama das orações de seus servos. Ele, inclusive, deseja que nós oremos a Ele. Invocai ao Senhor, buscai ao Senhor. Essa é a grande mensagem dos profetas. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Esta é a mensagem de Jesus, essa é a mensagem cristã. E a resposta é: Deus está no controle. Estava no controle no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que está no controle no Novo Testamento. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele, no livro de Apocalipse, nós vemos que Jesus pega o rolo que está nas mãos do Pai e quebra-lhes os selos, dando cumprimento a todos os decretos de Deus. Ele está no controle. E Deus também, nós devemos confiar em sua promessa, porque Ele guarda a sua palavra. E a sua palavra não volta vazia, e tudo aquilo que ele prometeu a respeito da primeira vinda de Jesus se cumpriu. E tudo aquilo que ele promete com respeito à segunda vinda de Jesus está se cumprindo. Confie em suas promessas. Em terceiro lugar, confie nas promessas daquele que nos salva, daquele que nos transforma, daquele que habita em nós. Que Deus te abençoe. Antes de encerrar, gostaria de que orássemos juntos. Orássemos pela igreja, passássemos este final de ano, esses últimos dias do ano, refletindo sobre os nossos planos para o futuro em relação a Deus, em relação à sua palavra, em relação à oração, para que nós não caiamos em crises de desânimo, embora eventualmente o desânimo faça até parte. Quem nunca se sentiu desanimado como Moisés? Ou desanimado como Elias? Quem nunca se sentiu? Quem nunca teve apenas vontade de se lamentar com Jeremias, ou entoar salmos de tristeza e de lamento como Davi? Perguntando como salmista a sua própria alma: por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Sim, mas às vezes a alma está desanimada e mesmo abatida. O que fazer neste momento? Lembre-se das promessas do Evangelho. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos a tua palavra e te suplicamos que tu continues a abençoar teu povo. Que a tua boa mão poderosa permaneça sobre nossas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, amém. Que Deus te abençoe. É o nosso próximo encontro hoje à noite no culto online e também presencialmente em nosso templo. Deus te abençoe.